Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Hoje era o dia que eu fiquei de trazer a palavra, só que eu estava no louvor e meu filho disse assim: mãe, a senhora vai querer hoje estar no louvor? Porque geralmente quem vai trazer a palavra não gosta de estar no louvor para não ter confusão, né? Ficou um pouquinho confuso, mas acabou tudo bem, né? Estava tão gostoso na adoração que eu não conseguia parar de adorar Ele. Adorar a Deus é muito bom. Por isso, quando você chega aqui de cima, de onde eu estou, nós temos uma visão bem ampla. E a gente consegue ver quem está de braço cruzado, quem está no telemóvel, quem não consegue, às vezes, levantar a mão para adorar. E eu aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida com mais ou menos 21 anos de idade, 22 anos. Hoje eu estou com 47. E a primeira coisa que eu falei com o Senhor, que eu queria adorá-lo todos os dias da minha vida. E que os filhos que eu tivesse, ia adorá-lo também. Eu cantava músicas do mundo e participava de alguns festivais no mundo. E cantava para o mundo. Mas eu falei: Senhor, a partir de hoje eu vou cantar só para Ti. Eu não gosto, não ouço música secular. Se você ouve e fala assim: mas o que tem? Eu não estou falando para você não fazer. Cada um age concernente, o Espírito fala. Eu não ouço. Para não gravar na minha mente nem no meu coração. Da minha boca, desde o dia que eu aceitei Ele, eu falei que eu só ia cantar para Ele. Né? E Ele me deu 3 filhos, que é o Estevão que estava tocando, o Heitor que estava ministrando e a Esther. E graças a Deus, os lábios deles também adoram ao Senhor. Então o louvor, a adoração, ela quebra cadeias. Se você estiver enfermo, cante, adore, que a enfermidade vai ter que bater em retirada. Eu não digo que o seu corpo não é perecível, que você nunca vai ficar doente. Isso aqui é perecível, é carne. É perecível. Ela veio do pó e do pó ela retornará. Mas a alma que está dentro dessa carne, dessa casca, tem que se curvar diante de Deus. Porque quando a gente adora, abre uma janela no mundo espiritual. As pedras, os bronzes, as cadeias têm que ser abertas. O céu, ele se abre quando a gente adora. E o nosso louvor chega diante do trono de Deus. E se todo mundo tivesse o conhecimento do que isso causa, você não pararia de adorar a Deus. Quando nós cantamos e louvamos ao Senhor, milagres acontecem. Por que o louvor ele é antes da palavra para preparar nosso coração? O louvor ele não é para nós, o louvor é para Ele. Quando nós estamos louvando, nós não estamos fazendo algo para nós ficarmos felizes, mas para atrair a presença de um Deus que é vivo e único. E às vezes nós entramos na presença de Deus achando que nós estamos tão sujos dos pecados de lá fora do mundo, porque nesse mundo jaz o maligno, que nós não conseguimos nem levantar as nossas mãos para adorar ao nosso Deus. E o inimigo quer isso, que nós não adoremos ao Senhor, porque ele sabe que quando nós abrimos essa boca linda que Deus nos deu, que tem, olha para você ver, o nosso louvor não é igual um instrumento, que você toca o dó, ré, lá. Não, ele vai tocar afinadinho ali aquele teclado. Mas ele não tem algo que o Espírito Santo de Deus, ou seja, que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E quando nós adoramos, as notas musicais que saem de dentro dos nossos lábios, saem com sentimento. Aquele teclado, se eu bater nele, se eu chutar ele, eu vou tocar, ele vai dar a mesma nota. Mas você e eu, quando nós cantamos, são sentimentos que saem dos nossos lábios.
Através de quando nós cantamos, o Espírito Santo reconhece como gemidos que nós estamos dando. Quando nós estamos tristes, o louvor sai com gemido, com dor. E Ele vem, entra dentro de nós e sara a dor. Porque Ele sabe onde está alojada a dor. Ele sabe que tipo de dor. Ele vem e cura a dor. Aleluia. Não é isso que eu vou falar hoje. Mas eu não posso fechar os ouvidos para o Espírito Santo. E Ele quer te ouvir e me ouvir. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito. E como perfeito que Ele é, sabe que nós somos imperfeitos. E puro como Ele é, Ele sabe que nós cometemos muitas impurezas. E sem pecado como Ele é, Ele sabe que nós somos pessoas sujeitas a pecado. Eu não vou dizer que você e eu somos pecadores, porque nós não somos. Nós somos santos, lutando contra o pecado. Porque a palavra do Senhor diz assim: sede santo, como eu sou. Então nós não somos pecadores. Nós somos santos, lutando contra o pecado, para que Ele não venha nos sujar. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre planejamento. No primeiro domingo, o pastor Aquiles falou sobre sonho. Eu já quero agradecer a oportunidade que o Aquiles, o pastor Aquiles, sempre me dá a oportunidade. Ele é meu cunhado, para quem não sabe, a Val é a minha irmã. E eu fico feliz porque Deus tem usado a minha família, toda a minha família, para adorar o nome do Senhor. E ele falou sobre sonho. E no domingo passado, o irmão Éder falou sobre... Espero não ter errado o nome do irmão, é o irmão Éder. Ele falou sobre oração. E eu vou falar sobre planejamento. Eu vou ler alguns versículos. Por isso os irmãos não precisam ficar de pé. Porque se vocês ficarem de pé, toda hora que eu vou ler, é melhor que nós fiquemos de pé. Até o fim do culto. Eu vou ler em Gênesis 41, 16. Eu vou fazer um pano de fundo para vocês entenderem o que foi falado. Todo mundo sabe que José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Foi vendido para o Egito. E ele foi escravo de Potifar. Ele foi preso. Só que quando estava na prisão, ele conheceu duas pessoas que trabalhavam na casa de Faraó, que era o copeiro e o cozinheiro. Eles foram para a prisão por ter feito coisas erradas, claro. E eles tiveram um sonho. E José interpretou o sonho deles. Que que era o cozinheiro, ia ser morto. E que o copeiro voltaria a ser copeiro. E essa história passou-se 2 anos depois que ele já tinha interpretado o sonho do copeiro. Que diz assim, olha, lembra de mim. Depois de 2 anos, o copeiro lembrou de José. Porque Faraó teve um sonho. E nesse sonho ele via algumas vacas magras e algumas vacas gordas. Via espigas cheias e espigas mirradas. E ele notava, e ele via nesse sonho que as vacas magras comiam as vacas gordas. E que os trigos cheios eram comidos pelos trigos mirrados. E ele não entendeu aquelas 7 espigas, aquelas 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas. E ele falou para todos os adivinhos do reino dele. E ninguém soube interpretar. E o copeiro então lembrou de José. E disse assim, olha, eu conheço um hebreu que interpretou o meu sonho quando eu estava na prisão. Então o faraó manda chamar José. E José vem à presença de Faraó. E é daí que eu vou começar a minha história. Tá bem? Vamos lá, Gênesis 41, 16. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então Faraó, isso é só até aí, é só o 16. Então o que eu quero dizer? José chega diante de Faraó para interpretar o sonho de Faraó. Só que antes disso, José enaltece, engrandece o nome de Deus. O que eu estava falando agora a respeito do louvor? Que é a hora que nós engrandecemos, exaltamos o nome de Deus. E José não foi diferente, ele exaltou o nome do Senhor.
E quando fala de planejamento, muitas vezes os nossos sonhos não dão certo porque nós não planejamos nada. Nós deixamos a vida nos levar, fazemos de qualquer maneira e depois não dá certo e nós culpamos a quem? A Deus. Deus, mas o Senhor não me deu um sonho, por que eu coloquei em prática e não deu certo? E o Espírito Santo de Deus manda te dizer nessa noite, não deu certo, porque você não convidou Ele para ajudar você a planejar. José, ele agora está aqui diante de Faraó, ouve um sonho, interpreta o sonho, mas ele fala algo, ele fala, não sou eu que vou fazer isso, que vou interpretar nem nada, mas é Deus. Então nós devemos colocar Deus em primeiro lugar quando nós temos sonhos. Por quê? Quem nos dá sonhos são Deus. Deus te dá sonho e me dá sonho. E Ele mesmo vai te ajudar a planejar. Não existe sonho sem planeamento. Eu não posso pôr nada em prática sem antes planejar. Porque se eu não planejo, vai dar errado. Aí o que eu aprendo aqui? Que muitas das vezes nós queremos pôr o sonho em prática, mas nós fazemos algo sem início, sem meio e sem fim. Provérbios 21, 5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas a pressa sempre acaba na miséria. Aquele que tem um sonho, que vai pôr algo em prática e não planeja o que vai fazer, vai acabar mal. Mas aquele que planeia, que põe tudo num papel, vai dar certo. Porque nós vemos aqui que José, ele interpreta o sonho de Faraó, ele ora pedindo a Deus que não vai ser ele, mas vai ser Deus que vai interpretar, e na mesma hora o que acontece? Gênesis 41, 33, 38. Eu vou convidar agora, deixa eu ver se eu estou vendo essa pessoa aqui. Não, não está, mas o Aquiles vai se colocar de pé e vai ler para mim esses versículos. Por favor, Aquiles. Amém. Olha só, Deus deu o sonho, José interpretou, e Deus deu também o que era para ser feito. Sempre que você orar, e você tiver um sonho, e você orar, Deus vai te falar o que você tem que fazer para que aquele sonho se torne realidade. Mas muitas vezes, o que José fez? José começou a trabalhar. José, quando interpretou o sonho e foi convidado para colocar em prática, olha o que ele fez. Ele não sentou e descansou. Muitas vezes nós vemos as pessoas falar assim: se Deus deu sonho, eu vou esperar no Senhor. Senta e espera. Você acha que esse sonho vai ser concluído? Se não foi planejado, se você não correu atrás, será concluído? Não. Deus vai te dar todas as estratégias, tudo que você vai fazer. E você vai colocar em prática. José começa a colocar em prática. José começa a trabalhar. José não fica sentado. José começa a montar as estruturas onde ele vai guardar o trigo por 7 anos. Ele começa a plantar. Fala que ele começou a andar pela terra do Egito. Com 30 anos de idade, ele começa a andar com o faraó, organizando tudo o que ia ser feito. Ele podia ter pensado: não, mas daqui 7 anos, está longe, eu vou descansar.
Quando faltar 2 anos, eu começo a trabalhar. Não, José começou a trabalhar na mesma hora. Isso é planejamento. Por exemplo, eu vou falar de mim. Todo mundo sabe que eu transporto crianças. Quando eu tive esse sonho, esse desejo, a primeira coisa que eu fiz foi ver como é que eu trocava a minha carta. Foi ver o que eu fazia para eu poder conduzir aquela carrinha com crianças. Aí diz assim, tem que fazer um curso. Eu fui e fiz o curso. Tem que passar pelo psicólogo. Eu fui e passei pelo psicólogo. Eu fiz 1 semana de curso todo dia, pela manhã até a noite. Eu ia lá para Lisboa, todas as manhãs. E depois eu fui ver o dinheiro. Onde é que estava o dinheiro para isso? Coloquei no papel. Eu vou gastar tanto, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Quando eu entrei diante de uma pessoa que trabalha lá no DNA Cascais, ele fez todo o meu projeto. Eu contei para ele o meu sonho e ele colocou tudo no papel, como eu devia fazer, como eu devia cobrar, os gastos que eu ia ter. Ele estruturou tudo. Aí eu comecei a colocar em prática. Eu tinha o sonho, o projeto, né? E tudo estava estruturado, tudo no papel. Quando eu entrei diante da administradora, ela falou assim, você tem agenda? Eu olhei para minha mala e fiquei com vergonha. Eu não tinha agenda, nem papel e nem caneta. Ela falou assim, você devia estar com uma agenda e uma caneta. Porque tu vais ter que anotar tudo que eu disser, rapariga. Eu falei, oh meu Deus. Não trouxe nada. Então, já fui despreparada. Aí eu lembrei, caneta, papel, tem que ter sempre. E anotei tudo. Isso você vai guardar durante 5 anos, esse papel aqui durante tantos anos. Eu fui anotando tudo. Era uma coisa tão simples, não era só pegar um menino, colocar dentro da carrinha, levar, deixar na escola e voltar? Não. Tinha burocracias e eu tinha que saber. José viu aquele sonho, tinha que colocar ele em prática, mas tinha que dar certo. Porque ele estava representando, sabe quem? Deus. Quem deu a interpretação, quem falou o que ia acontecer, era Deus. Ele estava aqui debaixo de uma autoridade, representando alguém muito importante. Eu e você temos que ainda ser mais cuidadosos ainda, sabe por quê? Senão alguém vai olhar para você e falar assim, mas você não é servo de Deus? Fez isso e não deu certo? Por quê? Porque não foi Deus que falhou, fomos nós. Nós não fizemos nosso planejamento. Nós não colocamos no papel. Não adianta uma jovem virar para mim e falar assim, você é médica, mas não estuda. Eu vou ser isso ou aquilo, mas não estuda, não se dedica, não fala inglês. Lembra que o Heitor veio pregar a palavra? No início do ano, nos 12 dias, falou assim, perdi um trabalho, eu estudei na minha área, mas quando perguntou, sabe falar inglês? Não. Já tinha 4 anos que o pastor falava para ele, Heitor, aprende inglês. Quem é que estava falando através da voz do pastor? Deus. Deus estava usando o nosso pastor para orientá-lo. Deus está aqui conduzindo José, e José começa a fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Não é verdade? Olha só, eu já dei o exemplo, né? E eu estava pensando, eu falei assim, lá em Lucas 14, 28, 31, Lucas 14, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para o construir? Para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não o podendo acabar, todos os que vir zombarão dele, dizendo, este homem começou a construção e não pôde acabar. Por que esse homem não acabou? Porque ele não calculou o que ele ia gastar, o que ele precisava fazer. Se eu compro o automóvel, coloco as crianças dentro, não tinha seguro para criança especializado, porque o seguro é diferente. Até o seguro é diferente, tudo é diferente. Tem lá dentro uma caixa de medicamentos. Tem lá dentro uma sinalização dentro da carrinha, dizendo onde está o extintor. Olha para vocês, são coisinhas. Tem uma bolinha lá vermelha, que é para parar no meio da rua, para a criança atravessar. Se algum policial me parar e eu não tiver nada disso, eu levo uma multa. Deus, mas o Senhor não mandou eu fazer esse sonho, não ia dar certo, agora eu ganhei uma multa. Ele fala, eu mandei, mas você não se especializou. Você não calculou, meu Deus, e agora como é que eu vou pagar o seguro? Você não sabia que tinha seguro?
Você não especializou. Você não colocou as coisas estruturadas. E aí, o que as pessoas iam fazer? Viu o que aconteceu com a irmã Lucilene? Foi conduzir uma carrinha, levou uma multa, a carrinha foi presa, ela ficou sem carrinha, sem dinheiro, sem nada. E ainda vai para tribunal. Ui! Já imaginou isso? Por quê? Era culpa de Deus? Não, culpa minha. Agora essa parte aqui, eu fiquei maravilhada. Gênesis 41, 34. Deus me deu uma revelação tão grande aqui. E disse ainda a Faraó, a José: eu sou Faraó, contudo... Não é isso, calma lá. É 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra, do Egito, nos 7 anos de fartura. Aí eu sentada falando com Deus, falei, gente, mas 5% é muito pouco. Porque depois eles vão ser sustentados 7 anos. Você imagina, 5% de um ordenado é muito pouco. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, então você vai fazer agora uma matemática. Eu falei, ô Espírito Santo, faz junto comigo, porque eu sou ruim de matemática. Mas eu senti que ele estava ali pertinho de mim, me fazendo aquela matemática junto comigo, me explicando. O Espírito Santo de Deus, ele é assim. Ele te conduz em coisas que você acha, ai meu Deus, mas será que é o Senhor que está falando? É claro que é. Se você vai comprar alguma coisa, por menor que ela seja, o Espírito Santo de Deus te orienta. Ele toma conta das nossas vidas, ele é o nosso guia. Então eu sentada lá, fiquei olhando, eu até vou ler aqui. Olha só, o trigo leva, depois de plantado, de 110 a 170 dias para ser colhido. Dando um total de 3 colheitas anuais. Isso foi o Espírito Santo de Deus estava me contando e eu estava escrevendo. No final de cada ano, vai ser recolhido 15%. Aí o total de colheitas são 21 colheitas no total de 7 anos. Dá 21 colheitas. Quando nós multiplicamos a porcentagem anual, olha para você ver uma coisa. No número de anos, o total dá 105%. O que quer dizer? Todo mundo sabe que 100% é o dobro. Então o Espírito Santo de Deus falou assim, o mesmo tanto que eles consumiram em 7 anos, vai ser o mesmo tanto que eles têm guardado. Eu falei, Jesus, mas o Senhor é muito esperto. Porque era só 5%, nos meus olhos humanos, não dava. Mas ele fez certinho, dava 15% em cada ano, e no final dos 21 anos, eu não sei se alguém já fez essa conta, porque eu estava lá sentadinha com o Espírito Santo, e ele foi fazendo aquela conta para mim, eu falei, o Senhor é muito bom de matemática. Deu 105%. Eu falei, Deus, o mesmo tanto que eles comeram em 7 anos, eles guardaram. Aí sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim? Tem irmãos seus que ganham 2.000 euros por mês, e que se ele guardasse todo mês 10%, dava 200. E se no final de cada ano ele teria 2.400 euros. E ele fala assim, mas só isso? Só que no final de 10 anos ele teria 24.000 euros. Eu falei assim, ele falou assim, agora você... Eu falei assim, ai Deus, mas 24.000 euros em 10 anos? Coitado. Muito pouco. Ele falou assim, pois é, mas pergunta a algum deles. Tem irmãos, tem pessoas que em 10 anos, se você pedir ela 100 euros emprestado, ela não tem. É verdade ou é mentira? O Espírito Santo de Deus estava mentindo para mim? Não estava, não. Ele falou assim, que às vezes nós não planeamos e os nossos sonhos não dão certo, porque nós não chamamos Ele para estruturar, para escrever o que você tem que fazer. O Espírito Santo, Ele é mestre em nos ensinar. Ele é mestre em nos conduzir. Só que nós não estamos fazendo como José. Nós não estamos orando. Nós estamos dizendo, eu quero e vou sentar e vou descansar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Não. Esperar com paciência é você agir e deixar o Espírito Santo te levar. Essa paciência aí é paciência de não ser ansioso. É de trabalhar dizendo assim, Senhor, eu estou fazendo do jeitinho que o Senhor mandou.
Eu não vou ficar ansioso. Aí lá no final você vai ver que vai dar tudo certo. Isso é planejar. O Espírito Santo de Deus não quer que nós sejamos envergonhados nos nossos projetos. O Espírito Santo de Deus não quer que os nossos sonhos não se concretizem. Porque foi Ele que deu esse sonho para você. Foi Ele que deu esse sonho para mim. Então onde nós estamos errando? Onde nós estivermos errando, Ele é fiel para nos ajudar. Eu falei, Espírito Santo, eu não queria falar sobre finanças. Ele falou assim, mas o meu povo está sofrendo por não saber estruturar as coisas. E financeiramente eles não estão se preparando. Aí eu fiquei assustada. Sabe por quê? José se preparou porque haveria escassez. E haveria fome. O Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite. Se prepare, porque você não sabe o que vai vir pela frente. Quando ele disse da fome que haveria, eu acho que nem Faraó e nem José imaginou o tamanho, a dimensão do que ia acontecer. Várias terras, vários países, vários lugares, iam lá no Egito comprar. Mas Faraó, como ouviu, Faraó, que não conhecia o nosso Deus, se rendeu àquela interpretação. Porque ele podia dizer assim, olha, eu nem conheço o seu Deus. Nem sei quem Ele é, não vou fazer nada disso. Não, mas Ele se dobrou diante do nosso Deus. E muitas vezes nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus e o poder de Deus, nós não damos ouvidos a que o Espírito fala. E Ele está mandando nós nos prepararmos. Tem duas estruturas aí, nessa palavra que o Espírito de Deus me deu. Busca o Senhor em oração. Porque Ele vai nos estruturar de duas formas. Tanto financeira como espiritual. Porque quando nós buscamos a Deus, não é só os nossos ouvidos do lado de prosperidade que abre. Deus, Ele é muito interessante. Porque prosperidade para o Senhor não quer dizer só dinheiro. Prosperidade para Deus é em todas as áreas. É na família, são seus filhos, a sua saúde. Em tudo que você toca, você é próspero. Deus, Ele não tem algo assim, eu vou prosperar você, e você será próspero só financeiramente. Não, é em todas as áreas. Uma família, quando está passando problemas financeiros, muitos até se separam. Muitas famílias são até destruídas por causa do financeiro. A saúde da pessoa mental fica péssima. Estresse. A pessoa fica estressada, ansiosa. Por que você acha que tem tanta gente em psicólogos? Porque está com algo, desestrutura. Está vendo algo errado na sua casa, na sua família. A pessoa está vivendo algo ruim. Por quê? Porque não se planejou. Jovens que estão tristes em psicólogos porque não conseguem estruturar suas vidas. Os sonhos não cumprem. Por que não cumprem? Porque não se dedicam a eles. Muitas vezes se formam, faz faculdade, não conseguem atuar na área dessa pessoa, porque tem medo, tem insegurança. O Espírito Santo de Deus é o nosso maior e melhor psicólogo, porque Ele é o que receita, mas Ele é o próprio remédio. Ele não precisa de te medicar, Ele é o remédio. É Ele que nos dá estrutura, é Ele que tira todo o medo de nós. Nessa campanha agora, eu falei, Deus, todo ano eu peço algo para outras pessoas, sempre. Eu não peço só para mim. E eu subi ao monte e até falei com a minha irmã depois e ela me contou o testemunho. Eu tenho um sobrinho que fez direito e nunca termina o direito. Nunca. Todo mundo já formou, já está atuando e ele para, toda vez que começa e para. E é o último, só falta um ano para terminar. E eu peguei e veio no meu coração, falei assim, Deus, tira o medo, tira a insegurança. E subi naquele monte, clamei em voz alta ao Senhor. Aí eu liguei para minha irmã ainda na altura da campanha e ela falou assim, olha, eu tenho que te contar o que aconteceu com o Osmar. Falei, o que foi?
ele se matriculou de novo esse ano. Ele renovou a matrícula dele. Ele falou que esse ano ele vai conseguir. Eu falei, olha meu Deus agindo aí. Olha o meu Deus agindo aí. Tirando o medo. Tirando tudo que bloqueia. Por isso que eu falo com vocês, tem que orar. Tem que adorar. Eu não estou conseguindo orar. Então canta, canta, canta. Porque você vai convidar o Espírito Santo. E ele vai entrar em você. E vai te dar uma intimidade diferente. E o Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Quantos varões, quantos rapazes na igreja, jovens, estão orando para casar. E não tem nem 100 euros no bolso. Quantas meninas estão orando para ter um casamento e não tem, se fosse para ser hoje, ela encontrasse o amor da vida dela. Ela ia ter que adiar o casamento para mais 2 anos. Já tem 10 anos que está esperando, ia ter que esperar mais 2. Meu Deus! Eu estou falando isso para a gente rir mesmo, mas é sério. Não se prepara. Não calcula. O que é que eu vou gastar? O que é que eu vou fazer? Vai ser o quê? Envergonhado. Vai passar pela sua construção e falar assim, olha, esse aí nem terminou de construir, nem deu conta, nem conseguiu. O Espírito Santo de Deus, ele faz isso conosco e faz nos entender que ele é Deus. Salmos 37, 23 diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Quem é esse homem bom? O homem que busca a face de Deus. O homem que procura o Senhor. José estava no Egito, mas não se contaminou. Ele foi um representante fiel de Deus na terra. Ele não traiu Deus por nada que oferecessem para ele. E quantas vezes nós temos trocado Deus? Se alguém chega e me dá uma ideia, e Deus mandou fazer alguma coisa, e uma pessoa chega e fala do nada, eu fecho os meus ouvidos para Deus. E faço aquilo que o homem, que é igualzinho a mim, fala para mim fazer. Tem que fazer aquilo que o Senhor manda. Porque José ouviu a voz de Deus. Ele podia falar assim, não, Deus mandou construir aqui para colocar semente, mas não vou construir assim não. Vou construir diferente. Não, Deus já tinha calculado, igual eu calculei aqui para vocês. Vocês viram que interessante que é Deus? Deu um número certinho. Aí eu achei mais interessante ainda. Aconteceria essa fome depois de 7 anos. Quando nós vamos em Levíticos, nós vemos que a terra tem que descansar em 7 anos. Ninguém pode plantar depois de 7 anos. Eu não sei se vocês entendem de agricultura. Eu venho da roça, então eu entendo. Depois de 7 anos, ninguém planta. Porque se você plantar, não dá nada que presta. As espigas de milho nascem com um grãozinho aqui e outra acolá, porque a terra está cansada. Ela tem que descansar. Eu falei, no tempo de escassez, a terra estava descansando. A terra estava descansando. E eu falei, Deus, mas o que o Senhor quer falar com esse descanso? Deus criou o mundo e no 7º Ele descansou. Você vai se preparar e eu também. E no tempo de escassez, sabe o que você e eu vamos fazer? Descansar. Agora é a hora de sentar e comer dos frutos que eu juntei. Faça isso. Faça isso. O Senhor vai te orientar e me orientar. Isso é em todas as áreas da sua vida e da minha vida. Nós temos que pedir ao Senhor para nos ajudar a arquitetar os nossos sonhos. Colocar no papel. E daí você diz assim, mas eu tenho um sonho tão grande. Se Deus estiver contigo, Ele vai fazer você alcançar os seus sonhos. Eu creio. Há 2 anos atrás, mais ou menos, no tempo de crise, assim que eu comecei a trabalhar, eu tive uma visão. E eu via eu com muito mais de uma carrinha. E não está longe do meu sonho concretizar. E eu podia ter pensado assim, ai Deus, não vai não. Crise? Nem está tendo aula? Como é que eu vou levar alguém? Não tinha escola. Para onde é que eu ia, Tiago? Falei, Deus, mas eu falei assim, você acha que eu falei assim, Deus, você é muito louco? Nunca. Falei, Senhor, eu creio. Porque se o Senhor falou, está falado. Amém? Coloque-se de pé nessa hora. Aleluia, por favor. Aleluia, Jesus. Aleluia.
O Espírito Santo de Deus é o nosso amigo. Ele é o nosso condutor. Ele é o nosso guia. E por maior que seja o seu sonho, e por maior que seja a dificuldade que você está tendo para concluí-lo, nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus, ainda que a sua fé esteja abalada, eu ministro na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, vai dar certo. Pega na mão do Espírito Santo e vai dar certo. Ainda que a tua fé esteja fraca, a minha fé está forte. E eu profetizo crendo que você vai contar testemunhos que vai dar certo. Como José não teve medo de falar para Faraó o que Deus mandou, eu não tenho medo de te dizer, vai dar certo. Eu tinha tudo para dar errado. Palavras lançadas sobre mim, que ia dar tudo errado na minha vida, desde pequena. Porque um feiticeiro olhou para minha mãe e disse, essa criança não vai ser nada. E eu era apenas uma criancinha. Eu até hoje tenho visão da minha mãozinha tão pequena na mão daquele homem. E ele dizendo que eu seria uma mulher que não ia prestar para nada. Ele profetizou naquela mãozinha de uma menina de 4 anos de idade, dizendo, essa menina será uma prostituta. E eu nem sabia o que queria dizer aquilo. Mas um dia minha mãe, fazendo um trabalho espírita com a casa cheia, ela disse, hoje você vai cantar. E eu achei um inário guardado lá nas coisas muito velhinhas. E eu nem sabia que se podia ou não cantar aquilo. E eu ensaiei aquele louvor. E quando aquela casa estava cheia, com uma mesa branca, cheia de vidros de água para ser fluída. Porque para eles ia descer um espírito, ia fluir aquelas águas, e aquelas águas iam virar remédio. Eu peguei aquele inário, tão novinha que eu estava, e cantei no meio daquela sala um louvor ao Senhor. E eu nem conhecia o Senhor ainda. E quando eu cantei, um senhorzinho de mais ou menos 1,40 m levantou e disse assim, nunca mais você canta aqui. Porque por causa de você, hoje não vai ter trabalho espírita. Porque nenhum espírito desce. Há poder no louvor. Eu não conhecia a Deus, mas Deus me conhecia. E quando eu adorei a Ele, todos os demônios teve que bater em retirada. Eu conheço o poder do meu Deus. Ele é forte. Ele é poderoso. Ele te dá aquilo que você sonha quando você confia nele. Porque Ele é o dono do ouro. Ele é o dono da prata. Aleluia. E Ele está aqui nesta noite. Levanta a tua mão assim para cima. Espírito Santo de Deus, eu sei, Senhor, que os nossos sonhos muitas vezes não estão estruturados, não estão planejados, não estão escritos. São só apenas sonhos. Nós nem acreditamos neles, ó Pai. Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, renova, restaura sonhos aqui nessa noite. Restaura, Senhor. Coloca no papel. Orienta essa pessoa a colocar tudo no papel, Senhor. E que elas sejam, Senhor, como eu sou, vitoriosa em Ti, Senhor. Quantos aqui acreditam que o Senhor pode realizar os seus sonhos? Levanta a sua mão e diz assim, eu acredito, eu confio e eu entrego nas Tuas mãos. E a partir de hoje, eu não vou ficar sentado, mas vou colocar tudo que o Senhor mandar em prática. E eu vou honrar e glorificar o Teu nome. E quando me perguntarem quem te ajudou, eu vou dizer, foi o meu